Graças e paz, amados. Amém? Pode sentar. Só você pode ficar? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Aqui melhorou. Só diminui um pouquinho o volume, por favor, está muito alto. Aleluia. Glória a Deus. Posso ler? Amém? Obrigado. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, ofereceu holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Pula por versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto. Deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Eu quero começar, como foi dito pelo diácono Wallace, está se iniciando 2 meses de oração pelos jovens, né? Esse mês de novembro, mês de dezembro. E eu estou tendo uma honra em Deus estar iniciando esse período de oração pelos jovens. E eu quero começar esse período de oração pelos jovens não falando para os jovens, não falando para os adolescentes, mas na verdade falando para os pais dos jovens, para os pais dos adolescentes. Porque muito do que o jovem e o adolescente é e faz é o reflexo do que nós pais somos e fazemos. Muito das manias, né, dos toques que os nossos filhos têm é reflexo das nossas manias e dos nossos toques. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas há nos nossos filhos muitas coisas de nós. Então quero começar falando para os pais. Meus amados, eu falando para você, né, como eu costumo dizer, a espada que está cortando aí, está cortando aqui também. Nós trazemos os nossos filhos para a igreja. Nós fazemos os nossos cultos familiares, né? Nosso culto no lar, nosso culto em casa. Nós oramos pelos nossos filhos. Nós intercedemos pelos nossos filhos. E muitas vezes a nossa oração e a nossa intercessão por eles é assim: Deus, guarda o meu filho. Amém ou não? Senhor, guarda meu filho, Senhor, protege meu filho, Senhor, olha, livra do homem mau, né? Livra, Senhor, do fraudulento, livra, Deus, livra, guarda. Nós santificamos os nossos filhos, nós trazemos os nossos filhos para a casa do Senhor, e tudo isso é muito bom, e tudo isso é certo, porque diz a palavra que nós temos que ensinar no caminho, e ensinar no caminho é ensinar os nossos filhos a estar na casa do Senhor. Mas eu quero convidar você a mudar um pouco a tua oração. Porque, na verdade, o que os nossos jovens, o que os nossos adolescentes precisam hoje, e eu creio nisso com todos os meus ossos, amados, os nossos filhos precisam ter experiências com Deus. Eu me assustei
algo me chama assim, muita atenção nesse The Voice Brasil, porque lá fora isso é comum, mas aqui no Brasil nem tanto. Gente, muitos daqueles que se apresentaram ali, né? Quem assiste The Voice aqui? Né? Tem aquele pedaço ali que eles contam, né, a história, né? Não, eu nasci em tal lugar, né? Papai e mamãe ajudou e tal, tá? Mas como é que você começou a cantar? Comecei na igreja. Mas qual foi a sua primeira experiência com o palco, com o público? Foi na igreja. E foram muitos. E uma em especial me chamou, né, muito mais atenção, que era uma filha de pastores. Filha de pastores. E aí foi perguntado assim, mas e aí, como é que sua família está aceitando aqui e tal? E ela, não, o meu pai ele, né, engoliu. Mas a minha mãe pediu para eu não vir. Ah, mas eu não podia perder essa oportunidade. Eu não podia perder essa oportunidade. Jó, ele sacrificava pelos filhos. Jó santificava os filhos. Jó falava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado, então eu tenho que oferecer sacrifícios. Jó, ele santificava os filhos, mas quando o diabo teve permissão para tocar nas coisas de Jó, ele não levou só as coisas, levou também os filhos. E eu fico pensando, meu Deus, os caras eram santificados pelo Pai, mas foram levados pelo diabo. Será que se eles tivessem experiências com Deus, será que se eles sacrificassem, ao invés de Jó como pai, sacrificar por eles, será que também Deus não daria permissão para Satanás levar os filhos, matar os filhos? Vocês entendem o que eu quero dizer? Os nossos filhos estão sendo levados pelo diabo porque os nossos filhos não têm experiências com Deus. Eles vivem as nossas experiências, porque nós sacrificamos, porque nós empurramos, mas eles não têm. Então eu quero convidar você nessa manhã a orar a Deus e pedir a Deus para que os nossos jovens tenham experiências com Ele. Amados, tem muito filho de crente engravidando. Tem muito filho de crente fazendo sexo, tem muito filho de crente bebendo e fumando. Tem muito filho de crente se comportando de uma forma dentro da igreja e de outra forma fora da igreja. E a nossa oração tem sido, Senhor, guarda. Não, Senhor, que ele tenha uma experiência contigo. Ainda que essa experiência seja um susto. Ainda que essa experiência, e eu digo como pai, ainda que essa experiência seja ver a morte. Mas em nome de Jesus, Senhor, que eles tenham experiência contigo, que eles te conheçam. Não porque eu conheço, mas porque eles tiveram experiência contigo. Porque senão, amado, enquanto ele estiver debaixo ali da sua tutela, enquanto ele estiver debaixo da sua vara, do seu cajado, ele vai estar aqui. Mas quando ele alcançar a maioridade, ele vai dar o grito de independência. Ele vai dar o grito de independência, porque não tem experiência com Deus. Vive da tua. Eu creio, amado, eu creio. Não está na Bíblia, mas eu creio que se os filhos de Jó conhecessem a Deus como o pai conhecia, se eles tivessem experiências com Deus, se eles tivessem o seu momento de sacrificar, tivesse os seus momentos com Deus, eu creio que o diabo não teria levado os filhos dele. Não levou a mulher, que era uma bênção, né? Aquela que disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Não levou essa desgraça. Entende, mano? Os nossos filhos precisam ter experiências com Deus. Abra rapidinho, segundo livro de Reis, no capítulo 6. 6:14. Eu vou ler porque meu tempo já está acabando.
Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então seu moço lhe perguntou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Ele respondeu: "Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E orou Eliseu: "Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: "Fere, peço-te, de cegueira esta gente." E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O moço de Eliseu teve uma experiência com Deus, que com certeza mudou a vida dele. Pelo menos naquele momento, a visão dele mudou. Porque antes de Eliseu orar para que os olhos do moço fossem abertos, o moço só via o mundo natural. Ele só via os inimigos cercando a cidade. Ele tinha uma vida natural, ele tinha uma vida carnal, uma vida humana, uma vida limitada. Mas quando o homem de Deus ora e Deus toca e abre os olhos dele, ele passa a ter uma visão do mundo espiritual. Ele passa a ver carros e cavalos de fogo. Ele passa a ver o poder sobrenatural de Deus. E é isso que os nossos filhos precisam, ver o poder sobrenatural de Deus. Porque se os olhos dos nossos filhos forem abertos, eles terão temor. Se os olhos dos nossos filhos forem abertos pelo Senhor, eles terão consciência de que o pecado gera morte. De que o pecado traz consequências nessa vida. De que uma noite na balada não compensa as consequências que essa noite podem trazer. Quantas histórias nós vemos de moças e rapazes que foram para a balada e não voltaram para casa, porque morreram num acidente de carro por excesso de bebida. Jovens que foram estupradas. E além de serem estupradas, engravidaram do estuprador. Uma noite na balada, né? Botaram um negocinho na bebida. Não estava nem bebendo, botaram um negocinho na Coca-Cola dela. E aí é arrastada para uma obra abandonada, é arrastada para o meio de um matagal, uma noite na balada, consequência para o resto da vida. Mas como que você vai chegar para um jovem, para um adolescente e falar: olha, é ruim pra caramba esse negócio de balada. Ah, é chato. Mentira. Mentira. É chato? É ruim? Tudo que o jovem quer é voar. Aí o que dizem? Red Bull te dá asas. Hein? O cara tá doidão para voar, faz Red Bull te dá asas. E aí você mistura uma Big Apple. É Apple ou Apple, um negócio desse aí. Junto com Red Bull, aí você não voa, você decola. Né? E aquela música. Tuf, 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 tuf. É tudo que o jovem quer. Mas uma noite, algumas horas de uma falsa alegria trazem consequências para o resto da vida. Nós precisamos orar a Deus: Senhor, abre os olhos desses meninos para que eles possam ver o mundo espiritual, para que eles possam ter contigo, Senhor, experiências, para que eles possam, Senhor, caminhar contigo de verdade,
Ó Deus, saber que Tu é poderoso, Senhor, e que isso aí que o mundo está oferecendo, na verdade, vai gerar morte. Pode trazer uma alegria momentânea, uma falsa alegria momentânea, mas pode trazer consequências para o resto dessa vida e muito mais, a morte eterna, porque vai te afastar deles, Senhor. Abre os olhos desses jovens, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, abre os olhos desses jovens, Senhor. Abre os olhos dos pais, Senhor, em nome de Jesus. Para que os pais mudem a sua oração, Senhor. E a oração não seja mais pedindo para que o Senhor guarde, para que o Senhor proteja, mas para que de alguma forma o Senhor possa, ó Deus, imprimir neles experiências contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Para que os nossos filhos não sejam levados, enganados. Para que os nossos filhos não deem um grito de independência, essa independência que traz morte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que os nossos jovens sejam cheios do Teu Espírito, Senhor, e Te conheçam não só de ouvir falar, mas que os olhos deles possam Te ver. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor.